Olá, boa noite. Tudo bem com você? Eu sou a professora Valquíria, coordenadora do curso de Serviço Social, e vim aqui hoje falar com você rapidamente para dar as boas-vindas para esse semestre tão diferente e atípico, né? Você pode ser que esteja me acompanhando do polo ou até mesmo da sua casa. Agora você tem essa possibilidade e nós estamos muito felizes de entregar isso para você nesse momento, né? Um momento tão diferente que nós estamos vivenciando. Eu quero deixar registrado, deixar claro aqui para vocês que nós estamos tomando todas as medidas de segurança, né? Então eu estou aqui no estúdio, estou falando com vocês sem máscara, mas daqui a pouquinho eu já coloco de volta a minha máscara. A professora Patrícia, que vai iniciar com vocês hoje a disciplina de pesquisa social, também está aqui, está de máscara, tudo higienizadinho, para a gente poder se cuidar e também possibilitar que você se cuide. Então, se você está numa região onde o teu polo não abriu ainda, você tem condição de assistir essa aula pelo AVA mesmo, por streaming. E a gente está muito feliz que você tenha essa possibilidade. Então, eu quero pedir para você, continue seus estudos, né? Dê continuidade ao que você já está aí no 5º e 6º semestre, então já está caminhando para os finalmente do curso, né? Já tendo as disciplinas mais específicas, e você tem condição, então, de realizar o seu sonho e de se formar daqui a pouquinho, tá? Também quero fazer um alerta para você a respeito das atividades no AVA. Então, observe sempre o seu fórum, as suas avaliações virtuais, né? Temos lá a possibilidade no final de fazer substitutiva, mas não deixa para a última hora, né? Já vai realizando suas atividades, já vai fazendo aquilo que você tem que fazer para conseguir concluir aí esse semestre com êxito, né? E também passando direto, não precisando ficar aí com pendência e dependência em nenhuma disciplina, tá bom? Então eu desejo uma ótima aula para você, um ótimo início de semestre. Fico à disposição também. Lembro que o canal para você de comunicação é o seu tutor à distância, né? Especialmente nesse momento onde talvez você não esteja indo para o polo, você pode contar com o seu tutor à distância sempre, tá? E conosco também, tá? Então, um ótimo semestre para você, uma boa aula e vamos lá dar continuidade aos estudos. Um abraço. Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Patrícia Soares e esse é o nosso primeiro encontro da disciplina de pesquisa social. Nós tivemos ainda há pouco a contribuição, a primeira fala da nossa coordenadora do curso de Serviço Social, professora Valquíria, e agora estou aqui para nós começarmos então esse nosso momento da disciplina de pesquisa social. Se você já me conhece, ou se não me conhece, eu vou me apresentar melhor. Sou formada em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina, tenho pós-graduação em Trabalho Social com Famílias e mestrado em Metodologias para o Ensino de Linguagens e suas tecnologias. E sobre a nossa disciplina, vamos no quadro. Essa é a nossa primeira unidade. Nós vamos trabalhar as competências relacionadas às metodologias de investigação, os conceitos centrais da pesquisa social e o processo propriamente dito de pesquisa social. Nós vamos precisar conversar sobre os principais conceitos da pesquisa em serviço social, atrelados à nossa disciplina especificamente, e as suas metodologias. As principais palavras, as palavras-chave da nossa aula de hoje são metodologia, método, teoria social crítica e pesquisa social. E essa nossa primeira aula tem por título Oficina de Formação e Pesquisa Social, porque vamos conversar especificamente sobre esse processo de prática propriamente dita da pesquisa social, como ela se dá, a partir de que princípios nós precisamos olhar para a pesquisa e assim por diante. Nós precisamos compreender algumas coisas antes de entrarmos
na teoria propriamente dita da nossa disciplina, então eu preparei uma contextualização para dividir com você no quadro. Então, o intuito principal da nossa aula é conhecer e compreender a importância da pesquisa social e os seus reflexos sobre a prática profissional, de um modo que nós estejamos afiançados a respeito da perspectiva crítica proposta pelo Código de Ética Profissional de 93, que é o nosso Código de Ética. Os objetivos da nossa aula estão em conhecer e aplicar o processo de elaboração da pesquisa social. Ainda nessa unidade, nós vamos realizar uma introdução a respeito da pesquisa social, conhecendo as metodologias da investigação, aprofundando em alguns conceitos da pesquisa e discutindo o processo propriamente dito. Segundo o autor do nosso livro, é a partir dos estudos que adquirimos conhecimento, e o conhecimento será o seu passaporte para atuar como assistente social. O que você precisa guardar, principalmente dessa fala do autor do nosso livro, do livro da disciplina? Que a atuação profissional, ela sempre estará relacionada não somente à sua formação enquanto sujeito, mas todo o processo teórico que envolve a sua formação profissional, de aquisição de conhecimento, de ampliação do seu conhecimento, vai incidir sobre a sua prática. Novamente no quadro. O Código de Ética traz princípios fundamentais para a nossa prática profissional. E eu separei alguns para nós conversarmos sobre eles hoje. Então, o sexto princípio entre os princípios fundamentais, que é o empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, participação de grupos socialmente discriminados e a discussão das diferenças. A opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia ou gênero, e a articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos princípios desse código e com a luta geral dos trabalhadores e trabalhadoras da política, seja de assistência social, de educação, do espaço que ocupam enquanto profissionais. O que nós precisamos pensar, eu e você, em relação ao processo de pesquisa e em relação ao nosso código de ética, é que pensar em diversidade e em garantia de direitos e também nessa conversa entre as disciplinas, essa interdisciplinariedade, ela vai passar por um processo de conhecimento, que é esse que eu quero apresentar, dividir com você nessa disciplina. Pesquisa, ciência versus conhecimento. Então, o que eu e você precisamos discutir nessa relação de conversa, de troca de experiência entre a ciência e o conhecimento? Será que ciência e conhecimento são a mesma coisa? Vamos verificar. Segundo Gil, etimologicamente, ciência significa conhecimento, mas há conhecimentos que não pertencem à ciência. Aqui eu já vou deixar de exemplo quando se você teve relação com seus avós ou com tios que sejam mais velhos, e eles tinham um jeito específico de fazer um determinado alimento, uma determinada comida. Então, isso também é conhecimento. Quando você se relaciona com alguém que tem uma outra crença e essa pessoa tem uma prática na sua vida cotidiana que é diferente da sua, ou porque ela mora num sítio e é diferente porque você mora na zona urbana e ela mora na zona rural. Isso também é conhecimento, mas nem todo conhecimento pertence à ciência. Não é possível definir ainda hoje de forma bastante clara o que seja de fato ciência. Poucas coisas em ciência são tão controversas quanto sua definição.
Embora ainda sem uma solução definitiva para o problema da definição, torna-se possível, mediante reflexão, discriminar-se com razoável grau de precisão entre o conhecimento científico e outras formas de conhecimento. Podemos considerar ciência, então, como uma forma de conhecimento objetiva, racional, sistemática, geral, verificável e falível. E o que cada um desses pontos quer dizer para mim e para você? Objetiva porque descreve a realidade independente de quem a pesquisa, né, do pesquisador. Então, independente de mim e de você, a pesquisa tem um objetivo. Racional porque se vale sobretudo da razão e não das sensações ou das impressões ou do que nós chamamos de senso comum. Então, ela vai justamente de encontro a fazer diferença em relação a isso. Sistemático, porque se preocupa em construir sistemas de ideias organizadas racionalmente e em incluir os conhecimentos parciais em totalidades. Geral, porque seu interesse se dirige fundamentalmente à elaboração de leis ou normas gerais que explicam os fenômenos de certo tipo. Verificável, porque sempre possibilita demonstrar a veracidade das informações. E falível, porque com certeza nós podemos errar. Sempre nós estaremos passíveis de equívocos. Segundo Gil, nós não podemos perder de visão, perder da nossa prática esse olhar de que nós podemos sim errar, que é falível mesmo sendo ciência. Apesar de ser por um método de conhecimento, podem haver equívocos. E é isso que nós não podemos perder da nossa vista. Ainda no quadro, conhecimento, existem diversas formas dele e nós precisamos diferenciá-los para podermos então pensar em praticar ciência, compreendendo que ela se dará a partir dos diversos tipos de conhecimento. Então, nós temos o conhecimento empírico, vulgar ou do senso comum ou popular, que é aquele que todo mundo sabe fazer porque aprendeu na vida, com os pais, com os avós, com os tios, com o cuidador, que seja. Então, é aquele que nós não sabemos a fonte, mas nas relações cotidianas, sejam com as pessoas, sejam nos lugares, ele se constrói. O conhecimento teológico, que é aquele atrelado à religião e ao conhecimento trazido pela visão de uma religião, seja ela qual for, implica necessariamente uma atitude de fé e não necessita de dados científicos, mas de revelações divinas. Então, para quem tem afinidade com alguma religião, entende bem que conhecimento é esse. É aquele que está para além de uma comprovação que seja de fato palpável e confirmável, mas ela depende necessariamente de uma atitude de fé. O conhecimento filosófico, que avalia o objeto pela investigação e pelo método da interrogação e reflexão, e o conhecimento científico, que compreende conhecer o fenômeno e as suas causas, e ele nunca é exato, porque o que hoje é tido como conhecimento, amanhã pode ser transformado por outra situação de renovação deste conhecimento. Pensando em pesquisa e pensando nesse processo de conhecimento, o autor do nosso livro destaca alguns pontos que eu quero dividir com você. Então, ao pesquisar, nós não estamos isentos de erros, por isso mesmo eu falei com você agora há pouco sobre ser falível o processo de pesquisa e o processo de produção científica. A busca pelo conhecimento, ela existe na humanidade desde que o homem se reconheceu enquanto homem, mas a ciência só ganha um status de fato de ciência a partir do século XVI, XVII,
quando passa a ser verdade aquilo que pode ser comprovado. Então, como eu dizia a você, quando nós pensamos em algo que pode ser experienciado e comprovado, pensamos em algo científico. A pesquisa é a atividade principal da ciência, na medida em que possibilita uma aproximação e um entendimento da realidade a ser investigada. A importância, então, de se ter dados confiáveis e uma metodologia de trabalho na pesquisa social está para o fato de nós chegarmos o mais próximo possível de uma comprovação e de uma análise correta. Quando nós pensamos em pesquisa social, pensamos normalmente em estabelecer indicadores, realizar diagnóstico social, diagnóstico territorial, e isso está para uma análise correta. A ciência implica em um método fundamentado na experimentação, ou seja, na observação e classificação de certo fenômeno. É um pressuposto científico e faz parte do processo metodológico investigativo esse processo. E todo processo de pesquisa necessariamente vai envolver um método. É a forma através da qual nós vamos realizar aquela pesquisa e vamos comprovar aquela teoria que estamos estudando. Metodologias de investigação. Sobre o que precisamos conversar quando falamos em metodologias da investigação? Nós precisamos ter em mente fundamentos principais da nossa teoria e para a nossa prática profissional que vão embasar metodologicamente aquele nosso processo de pesquisa. No quadro. No exercício profissional da pesquisa social, então, na ação propriamente dita da pesquisa, considerando a vertente teórico-metodológica marxiana, que é a vertente de formação profissional que nós temos hoje como hegemônica na nossa formação acadêmica, então, quando nós falamos em formação em serviço social, nós pensamos em Marx, nós pensamos nas teorias de Marx. E é isso que eu estou dizendo aqui para você. Há que se ter clareza do compromisso com os interesses das classes subalternas. Então, quando nós pensamos na classe dos trabalhadores, nos menos favorecidos, nas famílias em situação de vulnerabilidade e desproteção, na classe dos trabalhadores, então perceba que os subalternos estão ao lado dos trabalhadores, com vistas à sua emancipação, segundo Silveira, diante do quadro de degradação da civilização do capital. Mas que quadro de degradação seria esse? Trouxe para você alguns pontos do que significa esse quadro de degradação da civilização do capital, para que você consiga compreender qual é o fundamento de conhecimento necessário para compreender pesquisa social no serviço social. Então, o aumento do desemprego e da pobreza, o aumento da informalidade no mercado de trabalho, que estão diretamente relacionados e por isso estão no mesmo item, a desmobilização dos movimentos sociais e o aumento das privatizações e terceirizações. Nós temos vivido um momento em que isso tem se mostrado muito mais nítido do que em outros momentos. Quando você analisa a realidade do ano de 2020 e percebe essa marca muito presente de um aumento nas privatizações e terceirizações, você consegue reconhecer esse fundamento de conhecimento. A desresponsabilização do Estado frente à vulnerabilidade econômica e social das populações, das pessoas, as políticas sociais cada vez mais assistencialistas e paliativas, impulsionando o terceiro setor. E isso nos leva a pensar sobre a teoria social crítica propriamente dita e sua relação com o serviço social. Então, se nós vemos
um desmonte da sociedade por conta do sistema socioeconômico hegemônico e atual da nossa nação, claro, não só da nação, é o sistema econômico mundial, mas como atrelar isso ao conhecimento da teoria social crítica. A aproximação do serviço social com essa teoria não foi mera coincidência, mas está diretamente relacionado a um processo de construção política da profissão, tanto enquanto sujeitos políticos, quanto questões ocupacionais e teóricas da profissão. Então, a busca por autores como Marx, Gramsci e outros para compreender o significado social da profissão, ela é inevitável, e aí você pode fazer um resgate posterior na disciplina de fundamentos para entender isso mais profundamente, e o fato de situar a profissão na divisão social e técnica do trabalho também nos traz essa compreensão mais aproximada da teoria social crítica em relação ao serviço social. Analisar a sociedade de classes antagônicas, então entender que existem sim classes dentro da sociedade. Nós estamos, eu e você, enquanto trabalhadores, não só no serviço social, mas de um modo geral, para profissionais, né, para trabalhadores apenas, e nós temos o detentor das condições de fato, que são os nossos empregadores. E há um antagonismo, há uma disputa o tempo todo entre essas posições. Investigar o capital monopolista, porque o nosso capital ele detém o monopólio das relações, e a sua consolidação, em especial a partir do século XX. Debater sobre a questão social enquanto principal categoria profissional na matriz curricular dos cursos de graduação, e isso é muito importante, e acredito que eu e você precisamos, inclusive, nos destacar nesse processo de discussão que hoje está adormecido. Compreender as dimensões étnico-políticas que permeiam a profissão, investigar as relações sociais, tendo como fundamento a centralidade do trabalho, e compreender o caráter de contradição das políticas sociais, segundo Lara. É imprescindível que eu e você consigamos perceber que há um movimento de transformação dentro do serviço social, e que este movimento de transformação é que faz com que a profissão do assistente social se consolide dentro da divisão social técnica do trabalho. Esse processo e essa aproximação dos autores e teóricos críticos que faz com que nós tenhamos esse olhar e façamos essa discussão sobre as realidades, sobre a realidade social, entendendo que ela é plural, que ela não é singular. Então, é isso que nós precisamos ter em mente. Voltando. No decorrer do movimento de reconceituação, segmentos progressistas da profissão se aproximaram dos movimentos sociais de perspectivas teóricas críticas, de grupos de esquerda das universidades, e questionaram o tradicionalismo da profissão. E aqui eu quero abrir um parênteses para o fato de nós precisarmos novamente fazer isso. Eu e você, novos profissionais em processo de formação, precisamos, mais uma vez, trazer essa discussão para dentro da profissão de serviço social, né, do assistente social, dando início ao que se afirmou a partir dos anos de 1980 como ruptura com o serviço social tradicional. A partir da perspectiva da intenção da ruptura, o serviço social se insere com maior assiduidade no espaço acadêmico, e a interlocução dos profissionais das diversas áreas do saber cria, então, oportunidade para o aprimoramento dos processos investigativos do assistente social. A busca pela renovação que gerou a ruptura com o tradicionalismo no seio da profissão ofereceu uma nova inserção dos assistentes sociais no debate acadêmico. A aproximação com a teoria social crítica passou a ser cada vez mais presente na discussão teórica da nossa profissão. E com isso, o que eu pretendo dividir com você
essa nossa capacidade sempre presente desde o processo da formação acadêmica e depois, porque o processo de formação ele não se encerra na academia, na graduação, por conhecer ainda mais as teorias que embasam a nossa formação e a nossa prática profissional, mas também aquelas que podem agregar conhecimento à nossa prática profissional, ao nosso cotidiano profissional. Quero dividir com você um momento de interação. Quais seriam as consequências de uma pesquisa social embasada no senso comum? Eu vou deixar alguns minutos para que você possa pensar sobre isso e possa dividir conosco aqui no estúdio essa contribuição. Quais seriam, então, as implicações sobre uma pesquisa baseada apenas no senso comum? Eu aguardo sua contribuição. Uma das principais coisas que você pode pensar em relação a uma produção de pesquisa baseada no senso comum é que ela pode causar, por exemplo, uma situação de preconceito. A pesquisa baseada no senso comum, ela não tem o embasamento necessário, crítico, para revelar de fato um olhar científico a respeito, seja daquela entidade, daquele território, e é disso que nós precisamos nos afastar, de uma compreensão que não seja crítica. Na academia, na profissão, depois na prática profissional,
o que eu e você precisamos todos os dias ter em mente é resgatar essa capacidade crítica de olhar, seja para uma situação, seja para um território. Essa é a capacidade que o senso comum nos retira. Então, é imprescindível compreender que sem a ciência, sem um conhecimento de fato científico e comprobatório, nós estamos falando de senso comum. E então, isso não tem validade dentro da pesquisa. A pesquisa social e a interpretação da realidade. O que nós precisamos, então, pensar sobre as realidades? Eu coloco no plural essa palavra para você, porque quando nós olhamos para uma situação, quando eu olho para uma situação e em seguida você olha para esta mesma situação, você pode perceber coisas dentro dela, nuances que eu não tenha percebido. E eu posso perceber coisas que você talvez não tenha percebido. E por isso eu falo em realidades no plural e não no singular, no quadro. A pesquisa social, segundo Generoso, compõe uma ação, uma atribuição do assistente social, um processo estruturado em função de um problema. Então, necessariamente, nós temos uma situação-problema, aquilo que nos chama a atenção, aquilo que nos faz pensar a respeito, que nos deixa curioso, que desperta em nós um desejo por saber mais. Então, problema aqui não significa que há algo errado, ok? Significa que há uma dúvida, que há uma situação intrigante. Lembre-se sempre disso. Permite a ruptura com o senso comum e a geração de novos conhecimentos. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. A interpretação da realidade é realizada a partir de elementos diversos que decorrem dessa prática, dessa própria realidade. Assim, o viés ideológico é percebido nas relações e na produção humana, segundo o autor do nosso livro da disciplina. Como, então, interpretar a realidade? Para nós, que temos uma formação baseada na teoria social crítica, principalmente em Marx, essa compreensão da realidade vai se dar pela linha teórica de construção do teórico Marx. E, necessariamente, nós vamos precisar relembrar, caso você já tenha estudado, ou buscar o conhecimento a respeito dessa teoria dialética, dessa compreensão dialética da realidade. Voltando no quadro, Marx propõe uma leitura crítica da realidade social para além do senso comum, da ingenuidade e do imediatismo. Implica que a leitura da realidade social deve estar conectada à apreensão do desenvolvimento histórico da sociedade. Então, o indivíduo, o sujeito, ele não está onde está simplesmente porque quis, simplesmente porque é vagabundo, falando nas pessoas em situação de rua, simplesmente porque esse menino, ele teve um mau exemplo e ele não vai dar em nada na vida não, porque cresceu na periferia, porque cresceu na favela. Nós precisamos reconhecer o desenvolvimento histórico da sociedade e, então, dos sujeitos. E não esquecer que nós estamos falando de uma sociedade em que preza mais-valia, em que preza a segregação de classes e assim por diante. A história é um elemento fundante na teoria marxista. Então, pensar todos os processos que fizeram com que a pessoa chegasse onde ela está. Não podemos desconsiderar
a presença e os efeitos do capitalismo sobre a construção da realidade, influindo na subjetividade dos sujeitos. Então, quando nós pensamos em uma situação de ato infracional praticado por um adolescente, por exemplo, isso não acontece meramente porque o adolescente nasceu numa família em situação de pobreza ou num bairro de periferia. N fatores da sociedade, do sistema, incidem sobre as situações que fazem com que aquele adolescente chegue à situação de cometer o ato infracional. Em continuidade, nesse sentido, considerar a vertente teórico-metodológica marxiana passa pela necessidade de compreender os elementos sócio-históricos da profissão, considerar as práticas investigativas e interventivas, a compreensão da totalidade, da contradição, da mediação, da historicidade e da particularidade. Então, cada uma dessas categorias dentro da teoria metodológica marxiana precisa ser compreendida. A compreensão da praxis como fundamento da sociabilidade humana na historicidade das relações. Então, o que é essa praxis? É aquela prática pensada e repensada. Quando nós falamos em processo dialético, é isso. É uma prática que ela não é apenas pela reprodução da minha ação. É necessária a compreensão do método, não como um conjunto de regras formais, mas que considere as condições históricos-sociais, considerar o sujeito e considerar que ele pode aprender e reproduzir no processo, e considerar os objetivos da investigação que orientam a metodologia usada na pesquisa. Aqui eu destaco que Marx não escreve um manual do método, mas ele deixa para nós um indicativo de como realizar. E são diversos os métodos que nós podemos utilizar nesse processo. Mas a teoria utilizada é a teoria metodológica marxista. Então, para o início da nossa compreensão, nós precisamos falar sobre essa questão da praxis profissional no quadro. A ação consciente e transformadora adequada a um fim propriamente humano com essência dialética. Toda praxis é ação, mas nem toda ação é uma praxis, que foi justamente o que eu disse a você. É esse pensar e repensar da nossa ação, da nossa atuação profissional propriamente dita, assim como dentro da pesquisa, pensar e repensar aquela realidade é que vai fazer com que, de fato, nós tenhamos uma praxis. Para além disso, há apenas a ação e há apenas a prática. E não há, então, um processo de reflexão atrelado a ela. E é isso que é a praxis. É a reflexão por aquilo, a partir daquela ação e para uma nova ação, para pensar uma nova ação. Sem delay. Metodologias de investigação. Eu quero dividir com você, então, uma situação, um problema, para nós conversarmos sobre essas metodologias de intervenção no quadro. A assistente social Paula, que atua no CRAS de Joaninha do Oeste, com o embasamento das orientações técnicas do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que é o PAIF, e a partir dos dados da vigilância socioassistencial, identificou um número expressivo de idosos na região central da cidade, os quais acessam os benefícios municipais e federais de transferência de renda, e uma das funções principais do CRAS é a segurança de acolhida, que normatiza e preconiza a acolhida das pessoas com a escuta ativa e a vinculação das famílias ao PAIF. Ocorre que a Paula, para intervir nesse contexto, resolveu elaborar uma pesquisa social. Considerando os dados do Cadastro Único para iniciar a pesquisa social,
a assistente social Paula levou a sua demanda para a coordenação do CRAS, que achou interessante a proposta, mas ficou preocupada com a possibilidade de a pesquisa estar fundamentada em conceitos de senso comum, impactando de forma negativa a realidade social do centro, no caso, o Centro de Referência da Assistência Social. Assim, a gestora solicitou para Paula a apresentação teórica das seguintes informações: quais fundamentos embasariam a pesquisa social e a dimensão teórico-metodológica da pesquisa social na vertente atual do serviço social. Então, o desafio da assistente social era demonstrar para a gestora, para a coordenadora da unidade CRAS, a partir de que olhar ela estava realizando aquela pesquisa. Então, pensando a unidade CRAS, pensando aquele território, aqueles idosos, a partir de que ponto de vista? E, claro, um ponto de vista que seja científico e não um de senso comum, porque a primeira pesquisa que ela apresentou era a partir do olhar dela apenas. Então, não é que eu e você não possamos produzir pesquisa, não possamos produzir conhecimento empírico, mas ele precisa ter uma linha de raciocínio de um teórico, de um pesquisador que já tenha confrontado aquela teoria. No quadro. Então, a dimensão teórico-metodológica do serviço social é a teoria social crítica. E, claro, vou aproveitar a oportunidade para fazer uma crítica a isso também. Por que não temos outras teorias? Por que não temos outras teorias metodológicas dentro do serviço social, assim como outras disciplinas têm? A disciplina de psicologia, por exemplo, eles têm linhas teóricas diferentes. E o serviço social tem uma única linha teórica. Então, pense nisso. E os fundamentos teóricos que nós consideramos e compreendemos são o de perceber os elementos sócio-históricos da profissão, as práticas investigativas e interventivas, as categorias da totalidade, de contradição, da mediação, de historicidade, de particularidade. E a praxis, essa prática pensada, repensada e refletida como fundamentadora da sociabilidade humana na historicidade das relações. O método não como um conjunto de regras formais, ou seja, é assim que tem que ser, mas que considera as condições históricos sociais. Então, o menino que comete ato infracional não é porque ele é pobre. Existem N situações e fatores que corroboram para que aquilo se consolide na vida dele, na realidade de vida dele. Que os sujeitos podem aprender e reproduzir e que no processo de pesquisa ele está implicado no objeto, então ele é parte no objeto da pesquisa e que os objetivos da investigação orientam a metodologia utilizada na pesquisa. Isso segundo Silveira, segundo o nosso autor do livro e também segundo o teórico principal da nossa formação teórico-metodológica, que é Marx. Então, é a partir destes princípios que nós vamos realizar a nossa pesquisa. Eu e você vamos olhar para a realidade necessariamente a partir desse direcionamento. Identidade e subjetividade. O que você precisa ter em mente ao pensar sobre a identidade e a subjetividade dos sujeitos? Quando nós pensamos em olhar para uma realidade, há sobre aquela situação, seja um sujeito ou uma realidade de território, há incidido ali uma subjetividade específica. Vamos conversar sobre isso. São construções sociais e estão presentes no olhar sobre a fundamentação e a aplicação da pesquisa social. Então, por exemplo, a construção social sobre o que é ser mulher e sobre o papel da mulher no contexto atual, em seja lá qual for o lugar, em um determinado lugar. Quando eu e você pensamos sobre o papel da mulher, sobre o que é ser mulher, com certeza,
a realidade da cidade, do bairro, do país em que eu estou pensando, vai fazer diferença sobre esse olhar. Não somente isso, mas de que mulher estamos falando. Então, é isso que você precisa ter em mente, que há olhares diferentes nesse processo. Identidade é uma construção social. Nós nos construímos pelas relações que mantemos durante o nosso processo de crescimento e de formação. Se desencadeia nas relações sociais, é construída com base nas relações entre as pessoas. Os papéis que o indivíduo assume ao longo da sua vida fazem parte da sua identidade, com certeza. E tudo aquilo que o indivíduo vivencia, ao mesmo tempo, nos vários papéis que ocupa, fazem com que se forme a sua identidade. Essa personagem da vida que eu coloco aqui é justamente reconhecer que uma mulher é mãe, é filha, é amiga, é profissional, resgatando essa questão de gênero. E a subjetividade. Ela também é uma construção social, se dá num processo pelo qual algo se torna constitutivo e pertencente no indivíduo, ou seja, ele passa a se compreender a partir daquele princípio, ocorrendo de tal forma que esse pertencimento se torna único e singular. É isso que faz com que a Patrícia seja especificamente a Patrícia e que a Amanda, seja ela quem for, seja a Amanda, faz de nós seres diferentes uns dos outros. É a nossa subjetividade. A gênese dessa singularidade está nas relações sociais do indivíduo, quando ele se apropria de tais relações de forma única. Então, a forma como eu compreendo o meu processo de educação dentro da minha família é único. Você já deve ter ouvido alguém dizer, mas criado pela mesma mãe e pelo mesmo pai, e tão diferente. Isso é que é a formação da subjetividade dos indivíduos. Então, nós vamos nos apropriar das relações e das situações, cada um à sua maneira. Isso é a subjetividade. Continuando. Não podemos pensar que chegamos a uma pesquisa como um saco vazio. Então, nós não começamos um processo de pesquisa como quem do nada vem. Nós trazemos tudo aquilo de que fomos formados e por onde passamos e o que conhecemos para dentro da nossa pesquisa. Não, temos história, temos emoção. É parte intrínseca da identidade, forma de compreensão e conhecimento do mundo, na dualidade construída entre os sujeitos e a realidade social. Não é possível ser neutro na pesquisa. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que essa neutralidade se dá pelo fato de que você vai pesquisar coisas com as quais você tem o mínimo possível de embate, com as quais você se identifica. Por isso, nós afirmamos, eu afirmo que é impossível ser neutro no processo. A pesquisa, segundo o autor do nosso livro, nessa área lida com seres humanos que, por razões culturais, de classe, de faixa etária ou por qualquer outro motivo, têm um substrato comum de identidade com o investigador, tornando-os solidariamente imbricados e comprometidos, como lembra Lévi-Strauss, numa ciência onde o observador é da mesma natureza que o objeto, o observador, ele mesmo, é uma parte da sua observação. Não é possível ser neutro na pesquisa social. O pesquisador, por coerência, por disciplina, deve ligar a apropriação de qualquer ideia à sua concepção de mundo, em primeiro lugar, e, em seguida, inserir essa noção no quadro teórico específico que lhe serve de apoio para o estudo dos fenômenos sociais. O que eu quero dizer com isso? Com todas essas contribuições desses autores? Que você vai, sim, buscar pesquisar algo que lhe intriga,
que lhe traz um questionamento, mas com certeza há um questionamento, mas há uma relação com aquilo que você já assimila, já compreende. Nós não vamos nos afastar muito daquilo que para nós já é de fato tido como verdade, como real. Nós vamos questionar, sim, mas dentro do nosso campo de comodidade, para não termos que discutir sobre aquilo que nós não temos um conhecimento mínimo. Via de regra, é assim que nós realizamos pesquisa. E isso é natural do processo de desenvolvimento do ser humano e da sua identidade. Quando você pensar em identidade profissional, é isso que vai acontecer. Você vai trabalhar em locais com os quais você já sente afinidade. Então, eu quero a política de assistência e não a de saúde, porque eu não acredito que é por aqui que eu vou obter sucesso na minha carreira, no meu cotidiano profissional. Então, essas assimilações, elas são naturais e inerentes do nosso processo de formação da nossa identidade, seja ela pessoal, subjetiva, mas profissional e subjetiva da nossa formação profissional também. Interatividade, complexidade, intencionalidade da pesquisa social. O que esses termos de complexidade, interatividade têm em comum e agregam para nós pensarmos a pesquisa social, para que eu e você possamos conversar sobre isso. Interatividade versus interação. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos é retomar a compreensão de interatividade e de interação, do conceito de cada um deles. E entender a relação também. Qualquer conversa informal pode ser uma interação. Então, quando você vai à padaria e conversa com a moça do balcão, é interação. Mas para consubstanciar a interatividade, necessariamente deve haver a troca de informações através de um canal específico para essa troca. Então, por exemplo, um atendimento social, ele tem interação e interatividade. A interatividade simula a interação entre as pessoas através de um meio, seja ele eletrônico, virtual ou uma mídia tradicional. Permite compreender os novos olhares epistemológicos, possibilita a produção de um conhecimento científico entrelaçado aos saberes múltiplos, então as diferentes formas e os diferentes saberes concretos, pensar conceitos sem nunca dá-los por acabados ou concluídos, então lembre-se que não que é falível o processo de pesquisa, então vão haver outros olhares. Compreender a multidimensionalidade e a totalidade do processo, incentiva o autoconhecimento dos pesquisadores ou trabalhadores, bem como o reconhecimento e desenvolvimento das diversas dimensões e aptidões da vida na população em estudo. Então, aquele público sendo estudado, aquele espaço sendo estudado, também vai proporcionar para aquele sujeito, para aquele povo, para aquela comunidade, autoconhecimento. A intencionalidade da pesquisa, ela está diretamente relacionada à questão da existência de uma intenção ou de um propósito, de uma deliberação a respeito de algo, seja um território, seja um sujeito. Ao se definir o objeto da pesquisa, o problema ou o tema a ser investigado, o pesquisador apresenta a sua intencionalidade. Essa intencionalidade vai percorrer todo o seu projeto de pesquisa, sendo mais expressivo na análise e apresentação dos dados, pois vai comportar a visão de mundo. É ela que vai carregar a visão de mundo que você está transferindo para dentro da pesquisa. As tendências ideológicas do pesquisador. Então, aqui a importância de você compreender que você faz parte objetivamente da pesquisa enquanto pesquisador e, por isso, ela não é neutra. Pode ser usada para omitir e controlar ou para libertar.
Então, a intencionalidade da pesquisa, ela pode ter como objetivo principal ampliar um olhar ou suprimir um olhar. Portanto, deve perpassar os princípios e valores éticos do Código de Ética Profissional do Assistente Social. O problema da pesquisa mal intencionada, aquela pesquisa que tem a intenção de fato de cercear o outro ou os outros, está em generalizar dados em benefício de pessoas específicas ou de uma situação específica. Perceba que essa questão da compreensão e da manipulação dos dados está na intencionalidade da pesquisa, seja ela qual for. Aqui nós estamos falando da pesquisa social, mas existem N tipos de pesquisa que nós todos os dias temos acesso a elas nas diferentes mídias. Promove consensos equivocados que podem provocar alterações na ordem social, gera práticas equivocadas que podem desencadear novas consequências negativas e é um instrumento de poder. Então, ter sob seu controle o objetivo e a intenção da pesquisa concede poder ao sujeito. Então, perceba que nas pesquisas que nós temos acesso nas mídias, por exemplo, seja em relação às questões políticas, elas fazem com que aqueles que entregam essa pesquisa, aqueles que apresentam a pesquisa, tenham poder sobre a situação que vem depois da apresentação da pesquisa. Então, há uma intencionalidade, via de regra, e não necessariamente todas as vezes. Há uma má intenção nesse processo, mas isso faz com que a pessoa que promoveu a pesquisa e que divulgou detenha o poder sobre aquela situação, sobre aquela população, sobre aquele lugar. Então, é isso que nós precisamos compreender. Há sempre uma intencionalidade na pesquisa e ela vai partir do pesquisador. Então, por isso não há neutralidade e há intencionalidade. Momento de interação. É possível haver interação mesmo sem o cara a cara? O que eu quero que você partilhe comigo? Se eu não estiver frente a frente, pessoalmente com você, ainda assim, é possível haver interação? Eu aguardo sua contribuição.
muito importante a sua contribuição no momento de interação, porque é justamente nesse espaço que eu e você podemos trocar essa ideia a respeito da compreensão e da construção do nosso conhecimento sobre pesquisa social. E se há a possibilidade de interação sem o cara a cara, sim, há. Toda e qualquer conversa pode ser interação. Inclusive, houve a contribuição a respeito deste momento de pandemia e como esse momento de pandemia traz essa questão da interação sem ser no cara a cara. Mas é imprescindível que você separe o conceito de interação e interatividade e entenda que eles caminham juntos, mas não dizem a mesma coisa. Então, é possível interação em qualquer tipo de conversa, mas só haverá interatividade se houver troca de informações. E informações precisam ser empíricas, não pode ser uma ideia de senso comum. A intencionalidade dos métodos de pesquisa. Então, quando nós pensamos em intenção da pesquisa, mas a partir de que método especificamente, eu e você vamos conversar pensando em pesquisa social para a formação do assistente social. A intencionalidade dos métodos, então a forma através da qual nós vamos pensar a pesquisa social, foi fundado por Augusto Comte, esse método positivista. Tem base no conhecimento empírico, que é aquele que nós podemos comprovar, considera a realidade como formada por partes isoladas, então há uma visão isolada dos fenômenos sociais, eu separo aquilo que eu vou pesquisar, interessa como as relações se estabelecem, então o meu olhar estará diretamente voltado à forma como as relações se estabelecem e não o porquê essas relações se estabelecem, pensando no método positivista. Proporciona um conhecimento objetivo do dado, ou seja, daquilo que eu estou estudando, daquela informação propriamente dita, alheio aos traços de subjetividade. Então, eu desconsidero os traços de subjetividade, impossibilitando o trabalho com a questão humana e social. Transformou-se numa prática investigativa mecanicista, ou seja, é a prática pela prática sem a reflexão. Ser mecânico é isso, é fazer por fazer. E compreende os fenômenos da sociedade como regidos por leis invariáveis. É como se não houvesse, então, mudança independente daquilo que acontece. Então, se o sistema econômico muda, se acontece uma pandemia, não importa o que aconteça, sejam os fenômenos que forem de amplitude social, nada vai fazer com que haja mudanças. Outro método que nós precisamos considerar é o método fenomenológico. Essa é uma palavra de trava-língua, mas que eu consegui falar para você. Se caracteriza pela análise dos fenômenos, ou seja, tende a descrevê-los, compreendê-los e interpretá-los. Então, cada detalhe de tudo que está acontecendo. Trabalha com o isolamento dos fenômenos para alcançar a essência pura. Então, numa situação de análise de um adolescente em situação de acolhimento institucional, nós vamos trabalhar separando cada uma das hipóteses. Então, a questão da criação, quanto tempo teve relacionamento com a família de origem, quanto tempo em acolhimento, separando cada um e buscando a essência pura em cada um deles. O sujeito é praticamente eliminado do processo de conhecimento e permanece alheio a ele. Então, independente daquilo que eu penso a respeito, busca
verdades universais, então algo que seja válido para todo mundo, o que a gente sabe, né? Eu e você sabemos muito bem que não existem verdades universais, sempre haverá um si, o que dificulta a tratativa de fenômenos sociais. Então, quando eu falo que sempre haverá um si, é justamente por isso, porque eu não entendo que não há exceções. Há um esquecimento histórico na interpretação dos fenômenos de um modo geral. Um método marxista, que é o que fundamentalmente nós utilizamos. Então, as raízes das concepções do mundo de Marx estão próximas às principais de Hegel. Marx se desvincula de Hegel, principalmente com relação à sua concepção materialista do mundo. A realidade existe independente da consciência. Então, cadeira é cadeira e a cadeira existe mesmo não tendo consciência. Isso a grosso modo, apenas para você materializar a conversa. Se baseia no materialismo histórico dialético, busca explicar com lógica e racionalidade os fenômenos da forma dialética, e este situa a interpretação da realidade num conjunto de leis sociológicas, aquelas desenvolvidas pelas pessoas para se desenvolver enquanto sociedade. Trabalha com categorias, então formas de conscientização nos conceitos dos modos universais da relação do homem com o mundo e refletem as propriedades e leis mais gerais e essenciais da natureza, a sociedade e o pensamento. As categorias, em Marx, se formam no desenvolvimento histórico do conhecimento e na prática social. O que ele quer dizer com isso é que as diferentes teorias vão embasar o desenvolver do método da nossa pesquisa social. É a partir deste olhar que eu e você vamos olhar para nosso sujeito pesquisado, para o sujeito da nossa pesquisa, seja ele um indivíduo, uma condição, um território, não importa qual seja o universo da nossa pesquisa, é a partir de um desses olhares teóricos que eu dividi com você que nós vamos, e existem outros, mas eu dividi com você os mais utilizados, aqueles mais reconhecidos num processo de pesquisa social, no desenvolvimento do processo da pesquisa social. E o que mais se aproxima da nossa formação profissional e da nossa formação acadêmica é o método em Marx, porque vai trabalhar a questão reflexiva do olhar, vai olhar para o sujeito, mas também da construção histórico-sociológica daquele sujeito, daquele universo. Quando eu falo em sujeito, não é um indivíduo, mas o sujeito da pesquisa, seja ele o indivíduo ou o espaço. Preciso que você tenha isso em mente. Quando eu falo em sujeito, estou falando do universo da nossa pesquisa. E é um método em Marx que se aproxima de como nós compreendemos a realidade. Como eu e você compreendemos o universo da nossa pesquisa. É esse olhar de um todo que eu e você precisamos desenvolver. O processo de pesquisa social. Então, eu vou dividir com você uma situação-problema para conseguirmos solidificar esse pensamento a respeito da pesquisa social. Os colegas assistentes sociais ainda não sabiam de sua ação em pesquisa social. Paula esqueceu-se da necessidade de divulgar a ação. Os colegas assistentes sociais, que também atendem famílias do programa Bolsa Família nos territórios, questionaram se a mesma ação não poderia ser desenvolvida por eles. Paula apontou os objetivos da pesquisa, a intencionalidade em conhecer a realidade social dos idosos, das crianças e dos adolescentes, assim como das famílias monoparentais, para fomentar as atividades em grupos e qualificar quem são essas famílias. Assim, apresentou aos colegas que em sua região o número de idosos é significativo. Entretanto, uma colega afirmou que não, e que o maior incidente na região central era de adolescentes.
Agora, você, aluno, tem o desafio de descrever como agir nessa situação utilizando a intencionalidade da pesquisa social. Então, o que você precisa ter em mente ao pensar nesta situação problema? Qual é o desafio aqui? Entender que cada território possui uma característica específica, uma singularidade e uma subjetividade que não é apenas dos indivíduos que compõem aquele território, mas também da relação entre eles. Então, o que se aplica para a região norte de um município pode não se aplicar à região sul e à região central, como eu trouxe e dividi com você nessa situação problema. Então, é esse o olhar que nós precisamos ter e a intencionalidade. Quando a assistente social Paula pensou a pesquisa, ela não pensou em descobrir especificamente em relação ao conteúdo e à realidade da região central, mas da região em que ela atua. E, principalmente, ela pensava na atuação junto aos grupos que vão ser trabalhados, as famílias do programa Bolsa Família. E ela descobriu que na região dela, o que ela mais tem é a predominância de idosos. Então, ela vai ter que pensar em ações que estejam voltadas a esse público, considerando a questão de mobilidade, a questão das experiências de vida, quais são as contribuições que eles podem trazer para dentro desse grupo, que tipo de atividades eles vão considerar. Enquanto que a colega, a intencionalidade da pesquisa para ela era reconhecer o território, diferente da intencionalidade de Paula. Então, é isso que nós precisamos sempre ter em mente durante a pesquisa. Continuando, a interatividade, ela vai estabelecer um canal de comunicação com os demais profissionais a fim de divulgar os resultados. Então, ela precisava ter partilhado isso com os colegas de trabalho e considerado a complexidade, que é pensar os conceitos e os dados como inacabados. Então, aquilo que eu pesquisei para o meu território pode não se aplicar ao outro, justamente porque o universo da pesquisa se amplia, tentando compreendê-los dentro de uma totalidade e dentro de um contexto histórico e social em permanente mudança. A intencionalidade, ou seja, a intenção ideológica e a base teórico-metodológica utilizada, necessariamente precisa seguir os preceitos ético-políticos profissionais e precisa se voltar para a defesa de um projeto coletivo profissional. Então, ela precisava ter olhado também para essa questão do projeto profissional e de um projeto profissional que ele é coletivo, ele não é individualista, com a intenção de adquirir conhecimentos a serviço da libertação dos indivíduos da sua opressão ou do seu controle. E também é necessário contextualizar historicamente os fenômenos sociais de forma dialética. Essa forma dialética diz respeito a quê? A esse pensar e repensar a prática profissional, pensar e repensar a ação. A ação aqui, que é a da pesquisa, que é a de incidir sobre aquilo que você está pesquisando, uma intenção, e que ela precisa, sim, ser partilhada com os outros profissionais, no caso da nossa situação problema, para que eles também participem, quem sabe colaborem nesse processo, mas que, de fato, a intenção da nossa pesquisa atenda a um contexto profissional e um contexto de atuação que não é individualista, mas coletivo. Vamos recapitular a nossa aula de hoje. Vamos retomar alguns conceitos e concluir o processo de memorização e de apreensão deles. A metodologia na perspectiva crítico-dialética pressupõe, então, superar o conservadorismo existente no meio profissional e nasce do movimento de reconceituação do serviço social. A subjetividade do pesquisador deve ser considerada na pesquisa social, de tal modo que essa subjetividade não descaracterize os seus resultados científicos. O pesquisador não é um saco vazio, não é possível ser neutro. Nós trazemos para dentro da pesquisa
as nossas experiências anteriores a ela, mas precisamos manter o empirismo, manter o processo de pesquisa, mas não conseguiremos ser neutros neste processo. Nós somos parte no objeto da pesquisa. Os procedimentos metodológicos devem ser adotados para que o processo investigativo tenha validade e continuidade lógica. A ideologia e o contexto histórico são elementos intrínsecos da pesquisa social, então nós não podemos perder de vista todo o processo que levou àquela situação pesquisada e podem aparecer de forma ética e responsável. A pesquisa deve ser considerada como inacabada, então ela sempre pode ter continuidade ou ter outros olhares. Ela não é exata como uma não verdade absoluta, como ela é falível, ela pode conter erros e ela pode ser mudada, na medida em que o mundo está em permanente mudança. Existe a necessidade de uma relação entre o pesquisador e o objeto da pesquisa, de tal modo que exige uma relação entre a pesquisa e o tema estudado, para que instigue o estudo e o conhecimento. Em especial, essa última frase você precisa ter gravada, porque ela, de fato, resume todo o processo de compreensão inicial esse processo de oficina de formação em pesquisa social. Então, o pesquisador, ele precisa ter muito claro qual é o objetivo dessa pesquisa, o objeto dessa pesquisa e a intenção dessa pesquisa. Entender que você não será neutro em relação a esse processo, que vai haver sempre afinidade entre aquilo que você deseja pesquisar e aquilo que você já construiu dentro de você enquanto compreensão de mundo, em compreensão da realidade. Então, há uma relação muito próxima. Quando eu falo em intrínseco, é isso, já é inerente à nossa condição de estudante, de pesquisador, de assistente social, já é condição no nosso processo de formação que nós tenhamos essa vontade, esse desejo de pesquisar aquilo que está próximo do que nós já conhecemos, reconhecemos e com que temos afinidade. Isso não significa que nós não temos dúvidas, que não temos vontade de saber algo mais ou de mudar um pensamento a respeito da profissão, a respeito da compreensão das realidades, do olhar colocado sobre uma determinada realidade. Então, nós vamos ter, sim, aquilo que nos chama a atenção, aquilo que nos chama a debater, que traz uma dúvida para nós a ser desenvolvida, mas ela sempre estará atrelada a algo que, para nós, já é parte daquilo que compreendemos, daquilo que aceitamos como verdade, como realidade. Então, nós vamos procurar pesquisar aquilo que já temos certa afinidade, mas que nos gera uma certa dúvida, um incômodo. Eu costumo dividir com as pessoas com quem eu convivo, e quero dividir com você também, que é isso. Se algo lhe incomoda e lhe chama atenção, é isso que você deve pesquisar. É ali que deve estar o seu olhar quando você pensa em pesquisa propriamente dita, especificamente em pesquisa social. Então, existe algo dentro de um programa, existe algo dentro de uma realidade aí no seu município que lhe chama a atenção? Queria saber mais sobre isso? É ali. Mas você não pode perder de vista a linha teórica que vai embasar o seu processo de pesquisa, o seu debruçar sobre aquela realidade. Você não pode perder de vista o nosso código de ética, então quais são os princípios que norteiam a nossa profissão e a nossa formação, e será algo, com certeza, já muito próximo de você, que lhe chama a atenção, que lhe traz ali
uma necessidade de debater e de discutir ou de reconhecer de forma mais profunda, mas isso também vai fazer com que você não seja neutro no processo da pesquisa, porque aquilo que você já compreende a respeito daquele tema, com certeza vai aparecer na sua pesquisa. Então, você vai procurar linhas teóricas e embasamento científico para corroborar a sua pesquisa que estejam atrelados àquilo que você já entende a respeito. Então, eu vou dar um exemplo disso. Quando as pessoas que criticam, por exemplo, a questão do aborto, elas têm os teóricos que elas utilizam para endossar a positividade do aborto, do abortar. Se você é contra, você vai procurar pesquisadores e artigos, você vai procurar textos que embasem essa sua contrariedade em relação a esse tema. Então, é isso que é buscar nessa subjetividade, nessa relação que você já possui com o tema, um embasamento teórico e um embasamento crítico para fomentar a sua pesquisa. Eu deixei também a bibliografia da nossa aula, quero dividir com você as referências, então o livro da nossa disciplina, o livro Métodos e Técnicas de Pesquisa Social em GIL, Como Elaborar Projetos de Pesquisa também em GIL, A Incidência da Teoria Social Crítica no Serviço Social, segundo Ricardo Lara. Uns textos que nós usamos muito em pesquisa são os textos da Cecília Minaio, então Pesquisa Social, Teoria, Método e Criatividade. E José Paulo Neto, trazendo para nós toda essa questão da teoria social crítica, de como ela embasa a nossa formação profissional, não só acadêmica, mas posterior também. Nós temos José Paulo Neto como mentor principal hoje desta linha teórica que é hegemônica no nosso processo de formação. Espero que tenha sido uma aula proveitosa, que você tenha aprendido os conceitos de pesquisa social. Prepare-se para a próxima aula com a leitura prévia do material e participação da aula atividade. Até logo!